Você já se perguntou por que, apesar de todo o esforço, a sua vida não muda? Porque mesmo com sonhos grandes e determinação, parece que o sucesso está sempre escapando pelas suas mãos. A verdade é simples, mas muitas vezes desconfortável. A razão pela qual sua vida não está avançando não tem nada a ver com a falta de esforço ou a falta de oportunidade. A verdadeira razão é muito mais sutil, mas igualmente poderosa. É a maneira como você define e vive seus padrões. E por mais que você tente se enganar, é justamente aí que reside o problema. Napoleon Hill, um dos maiores pensadores sobre sucesso, dizia que o que você pensa, você se torna. Mas não é só o que você pensa que importa, é o que você faz a partir desses pensamentos. Seus padrões, ou a falta deles, estão moldando sua realidade, muitas vezes de maneira invisível. Agora, pense comigo por um momento. Você já parou para questionar seus próprios padrões de vida? Talvez você tenha estabelecido algumas metas grandiosas, mas no fundo, você sabe que está se acomodando em sua zona de conforto. E aí entra o paradoxo. Você quer mais, mas seus padrões não permitem que você chegue lá. E o pior, muitas vezes você nem percebe que está preso nesse ciclo. Talvez você tenha se acostumado a desculpas, a justificar a falta de resultados, ou até mesmo a achar que o sucesso é para os outros, não para você. Mas acredite, isso é um engano. O sucesso que você tanto busca começa com os padrões que você adota hoje. E se esses padrões não estiverem alinhados com os resultados que você quer, a mudança será apenas uma ilusão. Agora imagina o seguinte, se você pudesse tomar as rédeas dessa situação e mudar seu destino de uma vez por todas, como seria a sua vida? Eu tenho certeza de que ao final deste vídeo, você terá clareza sobre como seus padrões estão moldando tudo ao seu redor. Então, fique comigo até o final. E enquanto você assiste, quero saber de onde você está assistindo. Comente aqui embaixo qual cidade você está e me diga, você está pronto para mudar seus padrões e transformar sua vida? Isso é só o começo. E eu quero saber se você está comprometido com esse processo. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo dicas poderosas que podem acelerar a sua jornada de sucesso. Vamos lá? Os padrões que você estabelece para a sua vida não são apenas um reflexo de suas intenções, mas sim o piso sobre o qual você constrói sua realidade. Imagine que sua vida seja como uma casa. Os padrões funcionam como o alicerce. Se você estabelecer um alicerce baixo, sua casa não será capaz de suportar grandes conquistas. A verdade é que não importa o quanto você deseje crescer, mudar ou alcançar sucesso. Se o seu padrão não for elevado, você vai se encontrar estagnado, tentando alcançar as estrelas, mas preso ao chão. Por isso, se quer mais riqueza, mais sucesso, mais prosperidade, é essencial estabelecer um padrão que esteja alinhado com o que você deseja conquistar. A vida se ajusta aos seus padrões, não aos seus desejos. Agora, se você se perguntar, mas como sei qual é meu padrão? Simples. Olhe para os resultados que você tem. Se a vida está te dando o que você não quer, ou não está avançando como deveria, isso é um reflexo direto do padrão que você estabeleceu para si. Quando você escolhe ser próspero, a sua mentalidade de riqueza começa a se ajustar ao padrão que você estabeleceu para você mesmo. E isso inclui sua fé em Deus, que não apenas guia suas ações, mas fortalece sua crença de que você pode prosperar com propósito. E quando você é consistente, seus padrões começam a moldar seu futuro de maneira inevitável. Porém, muitos caem na armadilha de acreditar que podem mudar sua realidade sem mudar suas ações. Aqui está o segredo. Para que seu padrão de vida mude, seu padrão de pensamento e de ação precisa ser elevado primeiro. Não adianta orar por riqueza se as suas atitudes forem de escassez.
Como diz Napoleon Hill, é preciso uma mentalidade firme de sucesso, uma determinação que seja inabalável. Por exemplo, se você deseja melhorar sua situação financeira, mas seus padrões não incluem fazer sacrifícios diários ou aprender mais sobre o que realmente é necessário para alcançar a riqueza. Então, o que você está fazendo é desejar e não estabelecer um padrão. A diferença entre viver na sobrevivência e viver na abundância está em um simples padrão de mentalidade. Muitos, ao passar por dificuldades, acabam se conformando com a frase, pelo menos sobrevivi, como se isso fosse o máximo que a vida poderia oferecer. A sobrevivência é um padrão mínimo, onde o objetivo é simplesmente não ser derrotado, mas onde não há espaço para crescer ou prosperar. Agora, por outro lado, quando você começa a pensar, eu exijo abundância, seu padrão se eleva para o nível de uma mentalidade de sucesso. Isso não é apenas sobre desejar mais, mas sobre se recusar a aceitar menos. Como diz a Bíblia, tudo posso naquele que me fortalece. E é dessa fé que você deve se alimentar para transcender as barreiras da sobrevivência. Parece simples, certo? No entanto, a mudança entre esses dois padrões não acontece do dia para a noite. Mudar de uma mentalidade de sobrevivência para uma mentalidade de abundância exige compromisso e perseverança. Imagine o seguinte: alguém que vive se queixando das contas a pagar e do trabalho que não gosta acaba aceitando isso como normal. Enquanto isso, alguém com mentalidade de abundância pensa: não aceito mais a escassez. Vou aprender, crescer e investir em algo que me permita prosperar. A mentalidade de abundância vai além do simples desejo de riqueza. É uma maneira de ver o mundo. Quando você estabelece esse padrão, começa a atrair as oportunidades certas para a sua vida. Agora, veja, há algo muito interessante quando falamos de padrões. Muitas vezes, a mentalidade de sobrevivência não se limita à área financeira. Ela se reflete também em nossas atitudes e comportamentos diários. Pessoas que aceitam uma vida de escassez em qualquer aspecto, seja emocional, profissional ou espiritual, acabam construindo um ciclo vicioso que se perpetua. Já os que abraçam a abundância buscam sempre o crescimento contínuo, o conhecimento, o aprimoramento. Ao adotar esse padrão de abundância, você se aproxima da verdadeira prosperidade. Como Napoleon Hill ensinou, a mente humana é capaz de tudo o que pode conceber e acreditar. A palavra não tem um poder impressionante e muitas vezes ela é o primeiro passo para estabelecer padrões elevados na vida. Imagine por um momento, tudo o que você aceita em sua vida, seja falta de respeito, procrastinação ou até mesmo a escassez, é resultado direto do que você permite. Quando você aprende a dizer não, você está, na verdade, criando um limite saudável, estabelecendo um padrão que reflete sua visão de sucesso. Mas para que isso aconteça, você precisa de clareza sobre o que realmente não aceita mais. É como se fosse uma lista de não negociáveis. O que você se recusa a tolerar? É a falta de disciplina, o medo do fracasso ou o conformismo com a mediocridade. Agora, faça um exercício simples. Pegue um papel e escreva tudo o que você não aceita mais em sua vida. Pode ser a falta de dinheiro, a procrastinação ou o medo que sempre o impede de agir. Faça isso com sinceridade e escreva, sem hesitação. Quando você define isso, você está criando um padrão que vai te impulsionar para a ação. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, ou seja, não basta apenas querer prosperar. É preciso agir de acordo com a sua fé. E agir, muitas vezes, começa pelo simples ato de se recusar a tolerar aquilo que não faz parte do seu propósito maior. Se você olhar para grandes figuras históricas, como Napoleon Hill, ou grandes líderes religiosos, verá que todos eles tomaram decisões claras sobre o que não aceitariam.
Hill, por exemplo, recusa a mediocridade e busca constantemente o aprimoramento. Isso se reflete em tudo o que ele escreveu e ensinou. Quando você se recusa a aceitar a escassez, o medo ou a procrastinação, você está dizendo não à mediocridade e sim à grandeza. E curiosamente, quando você coloca limites claros e firmes, a vida começa a refletir mais abundância e mais sucesso. Os padrões que você estabelece em sua vida não afetam apenas você. Eles têm um efeito contagiante sobre as pessoas ao seu redor. A maneira como você vive, age e pensa cria um ambiente em que familiares e amigos começam a refletir esses mesmos padrões. Isso é algo que você deve ter em mente todos os dias, pois sua postura e atitudes são vistas e absorvidas por aqueles que convivem com você. Se você vive com um padrão de escassez, será difícil para os outros ao seu redor acreditarem em prosperidade. Por outro lado, se você adota um padrão de sucesso e abundância sem perceber, começa a influenciar positivamente as pessoas próximas a você. Sua vida se torna um exemplo, uma inspiração que pode motivar outros a se superarem também. Imagine o exemplo de dois pais cansados. O primeiro, que ensina seus filhos a simplesmente suportarem as dificuldades da vida, se conformando com o que têm. O segundo, ensina a seus filhos a lutar pela grandeza, a buscar sempre a melhoria e a ter fé inabalável. Qual desses filhos terá mais chances de alcançar o sucesso? O padrão de vida que você transmite para os outros, especialmente para seus filhos, é o que realmente importa. Isso não significa apenas ensinar com palavras, mas principalmente com ações. Quando você começa a viver de acordo com altos padrões, você está estabelecendo um legado de prosperidade e sucesso que pode ser passado de geração em geração. Esse impacto é mais profundo do que parece. Quando você se recusa a aceitar a mediocridade e opta por viver com um padrão elevado, sua família e amigos começam a ver o valor disso. Você os inspira, mesmo sem querer. Ao criar um ambiente de sucesso e mentalidade de riqueza, você está oferecendo a eles uma nova maneira de enxergar a vida. Isso é muito mais poderoso do que qualquer conselho que você possa dar. Como diz Napoleon Hill, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E ao elevar o seu padrão, você não só muda a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Se você olhar para as histórias de grandes homens como Abraham Lincoln, Andrew Carnegie, Henry Ford e Thomas Edison, verá que todos tinham algo em comum: padrões inquebráveis. Eles não aceitaram as circunstâncias que a vida lhes deu. Lincoln, por exemplo, nasceu em uma cabana pobre e perdeu várias eleições antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. O que o manteve firme foi o padrão de coragem, persistência e a crença inabalável em seus valores. Ele se recusou a aceitar o fracasso como uma opção. Sua história é um testemunho claro de como, mesmo diante da adversidade, um padrão forte pode elevar uma pessoa a patamares inimagináveis. Andrew Carnegie, o homem que se tornou um dos maiores empresários do mundo, também tinha padrões elevados. Sua mentalidade de riqueza não era apenas financeira, mas de crescimento contínuo. Ele acreditava que a educação e a persistência eram os maiores ativos de um homem. Assim como Lincoln, Carnegie recusou a aceitação da escassez e sempre se desafiou a ir além do que as circunstâncias pareciam permitir. Ele viu a riqueza como uma ferramenta para o bem, e isso foi o que realmente o levou à grandeza. Ele se cercou de pessoas que pensavam como ele e manteve padrões de excelência em todos os aspectos de sua vida. Henry Ford e Thomas Edison são outros exemplos claros de como um padrão imbatível pode transformar a realidade. Ford, que queria revolucionar a indústria automobilística, nunca se conformou com o que era considerado impossível. Ele recusou os limites e, com isso, forçou a invenção do motor V8, criando um marco na história do automóvel.
Edison, por sua vez, jamais aceitou a ideia de que a falha era um obstáculo. Ele encarava cada tentativa como um passo mais próximo do sucesso. Ambos os homens estabeleceram padrões tão elevados que suas realizações se tornaram parte do legado que perdura até hoje. O que podemos aprender com suas histórias é que os padrões que você estabelece para si mesmo são, sem dúvida, a base para alcançar grandes feitos. A palavra é poderosa, mas a ação é o verdadeiro teste de um padrão elevado. Falar sobre os seus objetivos, sobre prosperidade, sobre sucesso, é fácil. O que realmente define se você tem um padrão de excelência é o que você faz quando ninguém está vendo. Como o próprio Napoleon Hill ensina, não há substituto para a persistência. A disciplina diária, o compromisso com a ação constante, é o que faz com que seus padrões se materializem na realidade. Se você quer ser bem-sucedido, se deseja alcançar a riqueza, a verdadeira prova de seu padrão está em como você lida com as pequenas coisas do dia a dia. É na rotina que o verdadeiro caráter e a verdadeira mentalidade de sucesso se revelam. Por exemplo, se você quer melhorar sua saúde financeira, o que você faz todos os dias para alcançar isso? Ler livros sobre finanças, investir em sua educação e praticar a gestão eficiente do seu dinheiro são ações diárias que refletem um padrão de sucesso. Ou se você deseja fortalecer sua fé em Deus, não basta apenas falar sobre isso. Você precisa incorporar a fé em suas ações, como orar todos os dias, fazer o bem aos outros, ser grato e confiar nos planos divinos para sua vida. Esses hábitos diários não são só uma prática, são a construção do alicerce que vai suportar seu crescimento. A disciplina diária também tem o poder de transformar momentos difíceis em oportunidades de crescimento. Pode ser que você enfrente desafios, falhas ou momentos de desânimo, mas é justamente nesses momentos que seu padrão será testado. Se você se comprometer a agir, mesmo quando parecer difícil, estará solidificando seu padrão de sucesso. Lembre-se, sua mentalidade de riqueza não se baseia apenas em bons pensamentos, mas em ações concretas. E é na persistência diária, no esforço contínuo, que o verdadeiro padrão de excelência é forjado. Todos nós já desejamos algo com intensidade em algum momento da vida. No entanto, a grande diferença entre um desejo comum e um desejo definitivo é a transformação do desejo em um compromisso inegociável. Isso vai além da simples esperança ou da mera intenção de alcançar algo. Quando você realmente decide que quer algo e transforma esse desejo em um decreto para a sua vida, você cria um padrão que não pode ser alterado. Essa é a mentalidade que Napoleon Hill descreve quando fala sobre o desejo ardente. Uma vontade tão forte que nada pode desviá-lo do caminho. Esse tipo de desejo não é passivo. Ele exige ação, persistência e fé. Um exemplo clássico disso é a história de Edwin C. Barnes. Barnes não apenas desejava trabalhar com Thomas Edison, ele exigiu, de maneira implacável, se tornar seu parceiro de negócios. O desejo de Barnes foi tão forte que ele não aceitou um não como resposta. Ele tomou ações concretas para provar que estava disposto a pagar o preço para atingir o que queria. Esse desejo se tornou um compromisso absoluto, e o resultado foi que, anos depois, ele realmente se tornou parceiro de Edison. Isso é o que Hill chama de um desejo definitivo, algo que você não só quer, mas que se torna uma decisão firmada em sua mente e alma. Transformar um desejo em um decreto inegociável requer clareza e ação. Não adianta simplesmente sonhar com o sucesso. Você precisa agir como se já tivesse alcançado o que deseja. Isso pode ser alcançado através de afirmações diárias, metas claras e a prática da disciplina, mas também envolve a mudança da maneira como você se vê. Quando você faz do seu desejo algo inegociável, ele começa a moldar sua realidade. Como diz a Bíblia, peça e ser-lhe-á dado.
Mas para que isso aconteça, você deve ser firme em sua fé e ações. O desejo definitivo é a chave para transformar suas aspirações em conquistas reais e tangíveis. A fé não é simplesmente acreditar em algo sem evidências, mas agir como se já tivesse alcançado o que você deseja. Essa mentalidade é o que diferencia pessoas que prosperam das que ficam à margem. A fé ativa é um padrão que requer mais do que palavras ou pensamentos positivos. Exige ação. Quando você age como se já tivesse conquistado o sucesso, está dando passos no mundo físico que correspondem à certeza interior de que é possível. Napoleon Hill, em suas lições, frequentemente fala sobre a importância de cultivar essa confiança inabalável, como uma verdadeira crença no que se deseja. Esse tipo de fé é, na verdade, um comportamento. É viver de acordo com o futuro que você visualiza. Charles Schwab é um exemplo brilhante disso. Quando ele se reuniu com J.P. Morgan para discutir um acordo sobre o truste do aço, ele já agia como se o acordo estivesse fechado. Ele projetava confiança e uma presença que transmitia a ideia de que o negócio era uma certeza, mesmo que ainda não tivesse sido finalizado. Essa fé ativa gerou não só confiança em sua visão, mas também inspirou confiança nos outros. Quando você age como se o sucesso fosse inevitável, você passa a criar o ambiente propício para que ele aconteça. Isso não significa ser arrogante ou presunçoso, mas sim viver em alinhamento com o futuro que você sabe que está a caminho. A Bíblia nos ensina que a fé sem obras é morta, e isso é exatamente o que significa agir com fé. A fé verdadeira não é esperar passivamente que algo aconteça, mas é viver como se já estivesse acontecendo. Isso pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, ao buscar prosperidade, ao cultivar sua saúde ou até mesmo ao desenvolver seus relacionamentos. Agir como se já tivesse alcançado o sucesso cria uma mentalidade de abundância e elimina a dúvida. Se você quer ser próspero, comece hoje a agir como um próspero. A fé como padrão transforma a maneira como você se comporta e, por consequência, transforma a sua realidade. Muitas pessoas acreditam que deixar a vida te levar é uma forma de liberdade, mas, na verdade, é uma das maiores armadilhas que você pode cair. O drifter, como Napoleon Hill o chama, é alguém que não tem um padrão claro, uma visão definida para o futuro. Ele apenas vai se arrastando de um dia para o outro, reagindo às circunstâncias, sem um plano concreto ou um propósito. A vida pode até parecer mais fácil a princípio, como se você estivesse flutuando sem se preocupar com as escolhas. Mas a consequência desse comportamento é fatal. Você acaba sendo controlado pelas circunstâncias em vez de ser o mestre delas. Os drifters nunca atingem grandes realizações, porque vivem de acordo com o que a vida lhes dá, e não com o que decidem conquistar. A falta de um padrão definido é, na verdade, um padrão em si. Quando você não escolhe um caminho, acaba por se conformar com a mediocridade. A vida vai te levar para onde as circunstâncias mais convenientes ou mais fáceis indicarem, sem direção, sem força de vontade. E com o tempo, as oportunidades começam a diminuir. O sucesso se torna uma ilusão distante. A diferença entre alguém que prospera e alguém que se perde em suas escolhas é a disciplina de ter um padrão elevado e se comprometer com ele. Deixar a vida te levar pode parecer confortável, mas é uma escolha que sempre leva à mediocridade. Imagine uma árvore que nunca cresce porque não tem raízes fortes. Isso é o que acontece quando você deixa a vida te levar. Quando você não define seu padrão de sucesso, acaba se tornando vulnerável às tempestades da vida. O que você precisa fazer é tomar as rédeas e parar de esperar que as coisas aconteçam. Defina o que você quer, seja implacável em buscar isso e tome ações conscientes todos os dias. Não se deixe levar pelo fluxo, crie o seu próprio caminho.
Não é o acaso que determina seu futuro, é o padrão que você escolhe adotar. Ao tomar decisões conscientes e firmes, você começa a se libertar da armadilha da deriva. E é aí que a verdadeira transformação começa. Estabelecer um padrão mínimo é como desenhar uma linha no chão que você nunca vai cruzar. É a base, o alicerce, que você deve manter inquebrável, não importa o que aconteça. Se você quer alcançar o sucesso, prosperar e viver uma vida com propósito, é essencial que determine um padrão mínimo de comportamento, hábitos e atitudes. Essa linha não é negociável. Por exemplo, se você decidir que a cada manhã vai acordar às 5 horas para meditar, ler e se preparar para o dia, essa linha precisa ser respeitada todos os dias. Não importa o quanto o dia seja desafiador, o quanto você tenha preguiça ou o quanto algo mais pareça urgente. Esse compromisso consigo mesmo é o seu padrão mínimo. Agora, desenhar essa linha não é apenas um ato simbólico, é uma decisão prática que você deve colocar em ação. Comece pequeno, se necessário. Talvez o seu padrão mínimo seja simplesmente se comprometer a estudar 20 minutos todos os dias, ou a meditar por 10 minutos antes de dormir. O importante é garantir que esse padrão não seja quebrado. Por exemplo, se você se comprometer a fazer uma atividade física diária, mesmo que por apenas 10 minutos, e falhar, você não está mantendo sua linha. O sucesso se constrói a partir da repetição consistente de ações, e isso só é possível quando temos uma linha clara e inquebrável. Um bom exercício prático para definir essa linha é escrever em um papel as 3 ações mais importantes que você sabe que deve realizar para atingir seu objetivo. Seja claro, simples e direto. Depois, coloque um compromisso com você mesmo de não falhar em pelo menos uma dessas ações todos os dias. Seja implacável em manter esse compromisso e, com o tempo, você verá como seu padrão se solidifica e sua vida começa a refletir os resultados que você busca. Não é sobre ter um grande objetivo, mas sobre estabelecer um padrão diário que te leva até lá. E lembre-se, essa linha que você desenha é a base sobre a qual você vai construir a vida que deseja viver. Você já percebeu como as pessoas ao seu redor têm um impacto profundo na sua vida? Isso acontece porque a energia que você emana e o padrão que você estabelece acabam atraindo pessoas que compartilham ou refletem esses padrões. Napoleon Hill fala sobre a importância do mastermind, aquele círculo de pessoas que, com suas ideias e atitudes, te impulsionam para o sucesso. Se você quer ter uma mentalidade de riqueza, o primeiro passo é se cercar de pessoas que também tenham esse padrão. Isso não significa que você deve se afastar de amigos ou familiares, mas sim que é necessário cultivar relacionamentos que te elevem, que compartilhem suas aspirações e que busquem o crescimento contínuo. Quando você se cerca de pessoas que possuem um padrão elevado, automaticamente você começa a se desafiar e a se expandir. Isso acontece porque, como seres humanos, somos influenciados pelas energias e pelas atitudes dos outros. Pense em um empresário que circula com outros empresários de sucesso. A conversa entre eles não gira em torno de medos ou desculpas, mas sim em ideias, ações e soluções para o crescimento. Eles trocam aprendizados, estratégias e experiências que fazem com que todos evoluam. Esse ambiente cria um círculo virtuoso de abundância, onde todos são puxados para cima. Isso é a lei da atração dos padrões em ação. A mudança é, portanto, mais fácil quando você está rodeado de pessoas que já estão na trajetória que você deseja seguir. Se você quer prosperar com propósito, comece a procurar essas pessoas. Participe de grupos, eventos e encontros onde o padrão de crescimento e sucesso é o tema central. Isso não significa excluir quem está em outro nível, mas sim fortalecer os laços com aqueles que te desafiam e te ajudam a se tornar a melhor versão de si mesmo.
Quanto mais você elevar seu círculo social, mais fácil será elevar seu próprio padrão. A ideia aqui é clara. Os padrões elevados são contagiosos e, ao se envolver com eles, você automaticamente começa a atrair os resultados que refletem essa nova energia. Uma das maiores armadilhas que as pessoas caem é a ideia de que uma derrota temporária é o fim da linha. A verdade é que a derrota só é permanente se você aceitar que ela seja. A diferença entre os que atingem o sucesso e os que ficam pelo caminho está em como eles encaram os obstáculos. Se você adota um padrão de perseverança e resiliência, uma derrota temporária não vai abalar seu desejo de seguir em frente. Pense em R.U. Darby, que parou a apenas 3 pés do ouro. Ele foi derrotado temporariamente, mas, ao desistir, transformou aquela derrota em fracasso permanente. O fracasso acontece quando você não se recusa a seguir tentando, quando você aceita a derrota como uma sentença final. Ao contrário de Darby, as pessoas de sucesso sabem que uma derrota é apenas um ponto de aprendizado, um momento que testa sua força e determinação. Quando você cria um padrão inquebrável de persistência, o fracasso se torna apenas uma palavra sem significado real. Grandes empreendedores, como Thomas Edison, falharam centenas de vezes, mas o que os manteve foi a mentalidade de que a falha não define quem eles eram. Edison dizia que não havia falhado, mas que tinha descoberto 1000 maneiras que não funcionam. Esse tipo de mentalidade não permite que uma derrota temporária defina o seu destino. Cada fracasso se torna uma lição, cada desafio é apenas um degrau para o sucesso. Quando você estabelece padrões elevados e se recusa a aceitar menos do que o melhor, o fracasso temporário perde seu poder. Se você estiver disposto a ajustar suas abordagens, aprender com cada erro e continuar tentando, a derrota se torna apenas uma parte natural do processo. Isso é o que diferencia o vencedor do perdedor. O fracasso não é o fim, é uma parte do caminho. Seus padrões e a maneira como você lida com esses contratempos definem o sucesso ou a mediocridade. Ao adotar um padrão de resiliência, você transforma cada derrota temporária em um degrau para o seu triunfo final. Existem momentos em que o maior poder que você pode exercer é simplesmente dizer não. Isso não significa recusar uma oportunidade boa ou uma proposta interessante, mas sim recusar as pequenas coisas, os hábitos negativos, as desculpas e as tentações que te puxam para baixo. Dizer não para a mediocridade é uma das formas mais poderosas de afirmar seu compromisso com a grandeza. A mediocridade se infiltra de forma sutil, aparecendo como algo inofensivo no começo. Ela está na procrastinação, nos padrões de conforto e nas escolhas fáceis. Quando você diz não a essas coisas, está se afirmando como alguém que escolhe viver em um padrão elevado, que não se conforma com o ordinário. Muitas vezes, as pessoas se acostumam com a mediocridade sem perceber. Elas toleram relacionamentos que não as fazem crescer, aceitam empregos que não as desafiam e se contentam com uma vida sem propósito. Quando você começa a se recusar ativamente a aceitar isso, está criando uma nova realidade para si mesmo. Ao dizer não para a procrastinação, por exemplo, você cria o padrão de ação imediata, de foco e disciplina. Quando diz não para a zona de conforto, você diz sim para o crescimento, o aprendizado e a transformação. Cada não que você diz para o que te puxa para baixo é um sim para a sua evolução. Porém, o processo de recusar não é apenas externo, mas também interno. É preciso recusar as crenças limitantes, os pensamentos de autossabotagem e as desculpas que tentam convencer você a parar. A verdadeira força vem da capacidade de todos os dias reafirmar que você está comprometido com seus padrões elevados. Quando você se recusa a aceitar a mediocridade, está se abrindo para uma vida de grandeza.
Isso é o que separa os vencedores dos perdedores. A capacidade de se recusar a aceitar o menos, o mediano, o que é fácil. E a recompensa disso é uma vida rica, próspera e cheia de propósito, onde você está em total controle do seu destino. Padrões elevados não são apenas sobre ações, mas sobre a presença que você transmite para os outros. Quando você vive de acordo com seus padrões elevados, algo mágico acontece. Você começa a exalar uma confiança silenciosa que os outros percebem, mesmo antes de você abrir a boca. Essa aura de domínio não é sobre gritar ou impor sua presença de forma agressiva. Ao contrário, ela vem de um lugar de autocontrole, clareza de propósito e alinhamento com sua verdadeira visão. Imagine um líder ou um empresário que não precisa se esforçar para ser ouvido ou respeitado. Sua presença é suficiente para atrair a atenção e a admiração. Ele não faz barulho, mas todos ao seu redor sabem que ele é alguém que segue seus padrões elevados. A chave aqui é que padrões elevados não são forçados, eles são internalizados. Isso significa que, quando você age de acordo com sua visão e compromissos, sem precisar constantemente reafirmar sua autoridade, você naturalmente estabelece uma presença que inspira confiança. Pessoas ao seu redor começam a ver você como alguém que é imune às distrações e ao que é mediocridade. Isso cria uma expectativa ao seu redor de que você não se contentará com menos do que o melhor. E isso atrai mais oportunidades, mais respeito e mais colaboração com pessoas de mentalidade semelhante. No entanto, isso não acontece da noite para o dia. É preciso consistência, disciplina e, acima de tudo, um compromisso firme com os seus padrões. Quando você começa a operar com esse nível de clareza e propósito, você não só transforma sua própria vida, mas começa a influenciar os outros de forma positiva. A presença que você projeta é um reflexo direto do padrão que você vive todos os dias. Se você quer ter essa presença inquestionável, comece agora a aplicar seus padrões elevados em todas as áreas da sua vida. Ao fazer isso, você automaticamente atrai um círculo de pessoas e oportunidades que estarão alinhadas com a grandeza que você escolheu manifestar. Quando seus padrões se tornam tão integrados à sua vida que não são mais algo que você faz, mas sim quem você é, você atinge um nível de maestria que poucos conseguem alcançar. É nesse ponto que a verdadeira transformação acontece. Não se trata mais de fazer escolhas conscientes e deliberadas o tempo todo. Seu comportamento e suas ações fluem naturalmente de sua identidade, que agora está firmemente ancorada em padrões elevados. O exemplo clássico é o empresário que, antes de ser reconhecido pelo sucesso, já vivia de acordo com os princípios que o levariam a esse sucesso. O que ele fazia não era um esforço ou uma prática forçada, mas uma extensão de quem ele era. Essa transição de fazer para ser é fundamental para o crescimento duradouro. No início, você estabelece padrões como uma forma de se impor disciplina. Mas com o tempo, esses padrões começam a se fundir à sua identidade. Quando você diz que é uma pessoa disciplinada, isso não é uma descrição temporária ou algo que você tenta fazer todos os dias, mas sim uma afirmação da sua essência. A pessoa disciplinada, a pessoa com mentalidade de riqueza, a pessoa com fé e propósito, essas se tornam descrições naturais e inevitáveis da sua identidade. E quando isso acontece, o sucesso deixa de ser uma meta a ser alcançada e se torna uma consequência inevitável de quem você é. Essa mudança é poderosa porque ela remove a luta constante. Não há mais necessidade de motivação externa, porque você já vive os padrões elevados como parte de quem você é. Essa transformação é gradual, mas uma vez alcançada, ela se torna inabalável. Você já não se vê como alguém tentando alcançar o sucesso. Você se vê como alguém que já é bem-sucedido e a vida passa a responder a isso.
E ao viver sua identidade com esse nível de clareza, você começa a influenciar os outros ao seu redor, não por palavras, mas por exemplo. Se você quer se tornar quem você realmente é, o segredo está em viver seus padrões elevados todos os dias, até que eles se tornem parte do seu ser. Imagine cada ação disciplinada que você toma como uma pedra preciosa, sendo cuidadosamente encaixada em uma coroa. Cada hábito diário, cada esforço, cada decisão em direção ao seu objetivo é um passo em direção à maestria. A persistência diária não é apenas sobre realizar tarefas, mas sobre construir uma fundação sólida para o legado que você deseja deixar. O sucesso não acontece da noite para o dia, e muito menos a grandeza, mas é no trabalho silencioso e diário, nas horas em que ninguém está olhando, que se forja a verdadeira maestria. Cada pequeno avanço, cada desafio superado é uma joia na coroa do autodomínio. A metáfora da coroa não é apenas romântica, ela é um lembrete de que a grandeza não é dada, ela é conquistada. A persistência diária é o que separa os grandes dos medianos. Quando você toma ações consistentes, mesmo nas dificuldades, você está criando um impacto duradouro que vai além do sucesso temporário. Isso é o que cria a verdadeira maestria. Pessoas como Napoleon Hill, Thomas Edison e Henry Ford não chegaram ao topo por acaso. Eles entenderam que o caminho para o sucesso real era pavimentado com os detalhes diários, com a dedicação constante e com a recusa em desistir. Cada fracasso, cada erro, cada vitória, tudo foi integrado na construção de um legado que seria eterno. Quando você começa a ver sua jornada como uma oportunidade de adicionar pedras preciosas à sua coroa, você percebe que cada passo, mesmo o mais difícil, vale a pena. Não é a vitória instantânea que importa, mas a constância, o compromisso e a dedicação que se tornam seu legado. Pense nisso. O que você está criando todos os dias? Quais ações está tomando agora que no futuro serão as joias da sua coroa? Ao viver com esse foco, você se torna imune às distrações e fica cada vez mais próximo de se tornar a melhor versão de si mesmo, forjando assim um legado de sucesso duradouro. E é através dessa persistência diária que você finalmente alcança o domínio sobre sua vida e seu destino. Henry Ford é um exemplo claro de como a recusa em aceitar o impossível forçou a criação de algo revolucionário. Quando a indústria automotiva estava limitada a carros caros e exclusivos para uma pequena elite, Ford não aceitou que as coisas tivessem que ser assim. Ele tinha um padrão elevado que dizia: eu não aceito menos que a democratização do automóvel. Ele não estava apenas tentando fazer dinheiro ou criar um carro novo. Ele estava resolvendo um problema, mudando o paradigma e fazendo o que parecia impossível. Seu padrão de excelência não era apenas sobre melhorar o que existia, mas sobre mudar completamente a maneira como a indústria funcionava. Isso o levou a inventar a linha de montagem e a criar o modelo T, um carro acessível para milhões de pessoas. O que fez com que isso fosse possível não foi apenas uma ideia, mas um compromisso inabalável com seus padrões elevados. Ford se recusou a aceitar a realidade vigente. Ele desafiou as limitações de sua época e, ao fazer isso, forçou a invenção e a inovação. A maioria das pessoas teria visto as dificuldades e a resistência como barreiras intransponíveis. Mas Ford via essas limitações como desafios a serem superados. Ele sabia que a grandeza exige algo mais do que a média das pessoas está disposta a oferecer. E foi essa mentalidade que o impulsionou a transformar a indústria automobilística, revolucionando a forma como as pessoas viviam e trabalhavam. Ao olhar para a história de Henry Ford, podemos aprender algo poderoso. A verdadeira inovação vem de se recusar a aceitar o que é considerado impossível. Ford não estava apenas interessado em vencer a concorrência, ele queria redefinir as regras do jogo.
E ele fez isso porque estabeleceu padrões elevados para si mesmo e para sua visão. O padrão de inovação que ele seguiu não apenas gerou um grande sucesso, mas também deixou um legado duradouro. Você também tem essa capacidade. Quando se recusa a aceitar as limitações que os outros veem como normais ou impossíveis, você começa a criar um espaço onde a invenção e a inovação se tornam inevitáveis. Se você parar para pensar, seus padrões não são apenas sobre você. Eles são legados. O que você faz hoje, as escolhas que toma e os hábitos que cultiva serão passados adiante para as próximas gerações. Seus filhos, seus netos, seus sobrinhos estarão naturalmente imersos na cultura de hábitos que você estabelecer agora. Se você cria um padrão de vida elevado, eles crescerão em um ambiente que reflete esse padrão. O conceito de padrões como legado é mais profundo do que apenas o dinheiro que você deixa. É a mentalidade, os valores e a ética que você transmite. Quando você decide viver com excelência, você está criando um legado que será internalizado pelos seus descendentes, como uma base sólida em que eles podem se apoiar e prosperar. Vamos pegar o exemplo dos dois pais que já discutimos antes. Um deles ensina a suportar a mediocridade, a viver na zona de conforto e a aceitar as dificuldades como parte da vida. O outro ensina a alcançar a grandeza, a viver com propósito e a buscar sempre mais. As escolhas desses pais afetam profundamente a vida de seus filhos. Os filhos do primeiro pai provavelmente viverão com padrões mais baixos, talvez até mesmo sem perceber. Já os filhos do segundo pai terão o que podemos chamar de uma vantagem de padrão, onde suas expectativas e mentalidade de sucesso estarão mais desenvolvidas. Assim, seus padrões não afetam apenas você, mas a próxima geração, com um impacto que reverbera ao longo do tempo. Este é o poder dos padrões elevados. Eles não param em você, mas continuam para a próxima geração, criando um ciclo de grandeza que pode durar por anos ou até séculos. É uma responsabilidade grande, mas também uma oportunidade incrível. Cada ação que você toma agora está moldando o futuro de sua família e daqueles que virão depois de você. Você não só está criando a sua própria história, mas também a história de quem você influencia. Então pergunte a si mesmo, que tipo de legado você está construindo agora? Está criando um padrão de grandeza que será herdado ou está permitindo que a mediocridade se perpetue nas próximas gerações? Existe uma verdade simples que precisa ser dita. O mundo não responde ao que você diz, mas ao que você faz. Suas palavras podem ser belas, cheias de promessas, mas se suas ações não refletem essas palavras, você está, na prática, criando um padrão de ineficácia. Isso é o que se chama de discrepância entre o que você fala e o que você faz. E essa discrepância tem consequências sérias. Quando você diz que vai mudar sua vida, que vai alcançar seus objetivos, mas não age de acordo com isso, seu inconsciente começa a tratar suas palavras como mentiras e seu comportamento se alinha com essa falta de credibilidade. As pessoas à sua volta também começam a perceber isso e o respeito por suas intenções diminui. Não importa o quão inspiradoras sejam suas palavras, se suas ações não suportam essas palavras, o sucesso ficará cada vez mais distante. A discrepância entre palavras e ações cria um ciclo de autossabotagem. Por um lado, você deseja mais, sonha grande, mas por outro, continua agindo como sempre agiu. Isso cria um conflito interno, uma sensação de desonestidade consigo mesmo. Em vez de avançar, você começa a se arrastar, tomando decisões que não estão alinhadas com seus desejos de crescimento. Por exemplo, se você diz que quer ganhar mais dinheiro e prosperar com propósito, mas continua gastando sem controle, vivendo de forma irresponsável, você está claramente vivendo uma discrepância entre o que fala
e o que faz. Você cria um padrão de procrastinação e mediocridade, onde os resultados que você deseja são constantemente adiados. É hora de ser honesto consigo mesmo. Se você realmente deseja mudar, suas ações precisam alinhar-se com suas palavras. Não basta apenas falar sobre os seus sonhos, sobre a vida que você quer construir. Você deve viver como se já estivesse nela. Isso não é um truque ou uma filosofia mágica, é um princípio simples e fundamental para a transformação. Ao agir com consistência e congruência, você começa a estabelecer um padrão de alta performance e confiança, não apenas em si mesmo, mas também para os outros. Se suas ações refletirem o que você diz, você começará a atrair resultados reais. Caso contrário, sua vida será uma sequência de promessas não cumpridas e sonhos que nunca se tornam realidade. Agora, chegou o momento de você fazer uma escolha. Você está pronto para elevar seu padrão e comandar seu próprio destino? Não estamos falando de promessas vazias ou de um plano de ação que você deixará de lado após a primeira dificuldade. Estamos falando de um compromisso inegociável com a sua visão, de assumir a responsabilidade pelas suas ações e de tomar as rédeas da sua vida. O primeiro passo é simples, mas exige coragem. Você precisa se decidir por não aceitar mais o que é medíocre. O que quer que você tenha aceitado até agora, o que quer que tenha considerado suficiente, está na hora de quebrar esse ciclo. Quando você eleva seus padrões, você dá um salto em direção a uma vida onde a excelência é a norma, não a exceção. É importante entender que elevar seu padrão não é algo que acontece por acaso. Você não acorda um dia com um novo padrão de vida. Você tem que trabalhar por ele a cada momento, com cada escolha. Não se trata apenas de metas grandiosas e grandes vitórias, mas das pequenas ações diárias que definem quem você é. A disciplina, a persistência e o compromisso com seus objetivos é o que vai construir a fundação do seu novo padrão. Quando você decide ser uma pessoa de alto padrão, as ações se tornam reflexo disso. Seus hábitos diários, seu comportamento e sua mentalidade vão automaticamente se alinhar com essa escolha. Não há mais espaço para desculpas ou procrastinação. Então a pergunta é: você está disposto a agir agora? A decisão de mudar é sua e sua única. Mas ao tomar essa decisão, você estará criando um padrão de grandeza que vai impulsionar sua vida de forma incontrolável. Ao elevar seus padrões, você não só transforma sua própria vida, mas começa a comandar seu próprio destino. Lembre-se, sua vida reflete os padrões que você estabelece. Se você escolher viver de acordo com altos padrões, seu futuro será moldado por eles. E como tudo o que discutimos até agora, a mudança começa com você. Está pronto para elevar seu padrão e conquistar a vida que sempre sonhou? O momento é agora. Agora que você tem clareza sobre os padrões que estão moldando sua vida, a pergunta é: o que você vai fazer com essa informação? Está pronto para parar de se enganar e começar a viver de acordo com os padrões que realmente vão transformar sua realidade? Eu sei que a jornada não é fácil, mas é exatamente isso que vai separar os que buscam resultados reais daqueles que apenas sonham com eles. A mudança começa com uma decisão, e você tem o poder de tomar essa decisão agora mesmo. Mas lembre-se, não basta apenas assistir a vídeos e ler livros, você precisa agir de forma consistente. Então, o que vai mudar em sua vida a partir de hoje? Pense nos seus padrões. Eles estão te levando para onde você quer ir? Se não, está na hora de fazer ajustes. O sucesso não vai cair do céu e seus sonhos não vão se realizar por mágica. Mas quando você estabelece padrões elevados e age conforme eles, a vida começa a reagir a isso. A mudança, a prosperidade, o sucesso, tudo começa com você e com o que você escolhe aceitar como seu padrão. E se você realmente quer transformar sua vida,
É hora de dar o primeiro passo agora. Quais são os novos padrões que você vai adotar a partir de hoje? Se você gostou desse conteúdo e quer continuar aprendendo como elevar sua vida e alcançar grandes conquistas, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estou aqui para te ajudar a transformar a sua mentalidade e a sua vida. Então, conta para mim, qual o próximo passo que você vai dar para elevar seus padrões? Comenta aqui embaixo, compartilhe sua jornada e vamos juntos nessa caminhada. Não deixe para amanhã o que você pode transformar hoje. O seu futuro começa agora.